Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Hoje o nosso assunto vai ser sobre tecnologia como uma aliada na gestão, no relacionamento e também na experiência do cliente. Tudo isso com foco na educação e também nos esportes. Para poder me ajudar nessa conversa, eu convidei o Henrique Borges, que é vice-presidente executivo de vendas, marketing e novos negócios da Somos Young. A Somos é uma empresa que começou aqui em Belo Horizonte e que em pouco tempo já virou referência, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, como uma pioneira em atendimento inteligente, atuando em várias universidades, em clubes de futebol e também grandes instituições. Henrique, muito obrigada por ter topado esse convite e acho que a gente vai ter conversas muito produtivas em áreas que muito interessam a população, né? Legal, obrigado aí pelo convite. Espero poder contribuir aí um pouquinho aí com os ouvintes digitais e na rádio aí sobre educação, futebol e como que tecnologia ajuda na experiência em atrair esses clientes e retê-los também. Henrique, vamos começar do começo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando o Conecta News, como que a Somos Young surgiu e exatamente o que ela se propôs a trazer para o mercado. Tá bom. Na verdade, eu sou publicitário, já trabalhava com o mercado de ensino superior no Brasil há mais ou menos uns 5, 6 anos. Percebi uma lacuna de atendimento ao cliente. O mercado universitário, ele demorou a evoluir nesse ponto. E aí a gente trouxe uma solução que ajudava as instituições de ensino a captar mais alunos, a relacionar com eles em tempo real e a reter eles dentro de uma visão de CX bem conectada e bem aprofundada. O que acontece, especificamente no setor de educação, é que esse jovem ele está acostumado a utilizar uma série de startups, porém as instituições de ensino são instituições de 60, 70, 80 anos, com muita dificuldade de se modernizar do ponto de vista de jornada do cliente. O que a gente faz é trazer essa visão mais moderna e mais conectada, que é o que o público dela busca. E aí acabou que no mercado de futebol foi uma consequência. Quando o Ronaldo foi comprar o Cruzeiro, a gente estava aqui em Belo Horizonte também, ele sugeriu a possibilidade, o time do Ronaldo sugeriu a possibilidade de repetir o mesmo modelo no setor educacional para o mercado, a indústria de futebol, e deu super certo, e a gente acabou também expandindo isso. A gente vai chegar nesses dois pontos daqui a pouquinho. Eu vou deixar esse suspense no ar para quem está acompanhando o nosso podcast, mas eu queria tocar no nome da Somos. Somos Young já tem uma vibe jovem, uma vibe ousada. E como que isso reflete no que vocês entregam para o cliente? Quando nós fomos criar o name da empresa, o nome, na verdade, era Young. Assim, a gente tinha uma visão de Young Relationship, de relacionamento jovem e tudo mais. Depois, com o tempo, vieram a sugestão de trazer o Somos, porque há vários tipos de jovens hoje no mundo, e não apenas um só. E aí acabamos incluindo a palavra Somos, e aí ficou Somos Young, mas nessa visão de pluralidade e respeitando aí as várias tribos e como a gente trabalha também em todo o território nacional. Um jovem de Belo Horizonte, ele é diferente, por exemplo, o comportamento dele de um jovem de Rio Branco, no Acre, por exemplo. E aí a Young, ela consegue, dentro dessa visão de jornada, trazer uma visão muito conectada, não de prateleira, mas sempre customizada cliente a cliente. Então a forma como eu me relaciono com um aluno, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, é muito diferente com a forma como eu relaciono um aluno, por exemplo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a gente consegue ter essa visão sistêmica sobre isso. Foi até interessante você mencionar isso, Henrique, porque eu acabo já emendando a minha próxima pergunta, que é justamente como que a gente consegue equilibrar esse lado humano junto com a tecnologia para criar uma experiência que de fato é personalizada, né? Porque quando a gente está falando de atendimento a cliente e a gente tem visto isso, uma automatização de todos os processos, e às vezes você acaba caindo num processo que é genérico. E pelo que eu entendi e o que eu acompanhei da empresa de vocês, tem ali uma personalização e uma questão de trazer uma pessoalidade muito grande para o cliente, né? Isso também é um diferencial. Sim, na verdade, nós acreditamos assim no contexto humano como o primeiro pilar lá da Young. Então, por exemplo, quando eu trabalho para uma empresa em Salvador, tipo Vitória da Bahia, meu cliente, ou a Universidade Católica de Salvador, eu vou carregar uma série de sotaques e questões regionais do baiano.
A tecnologia ela só me ajuda a dar escala a isso. Antes, por exemplo, se eu fosse trabalhar, igual hoje eu estou em todos os estados brasileiros, eu deveria ter pessoas regionais em cada estado que iriam, por exemplo, me ajudar no mapa de sotaque, como que, por exemplo, o mineiro responde ou gosta de ser atendido, que é diferente do curitibano. Com a tecnologia eu consigo absorver muito mais rápido esses sotaques, esses regionalismos e colocar na jornada de experiência. E por outro lado também, um outro ponto é que marcas que são nacionais, elas conseguem atender, por exemplo, em Belo Horizonte, com o mineirês, vamos chamar assim, e atender alguém, por exemplo, em Recife, em Pernambuco, com Oxente, por exemplo. Legal demais. Vamos falar então sobre educação. Eu acho que esse é um tema, obviamente, muito importante, mas como você muito bem disse, a gente sabe que às vezes o setor educacional não acompanha essas evoluções, pelo menos não na velocidade que deveria, porque a gente sabe que tecnologia amanhã já tem novidade, já está evoluindo, e às vezes as instituições acabam ficando um pouco para trás quando a gente está pensando nesse ritmo de evolução. Como que tem sido esse processo de transformação digital nas instituições de ensino superior que são atendidas por vocês e como que isso tem sido feito na ponta? Bom, é um processo bastante doloroso para as instituições de ensino. Primeiro que existe uma máxima que é o seguinte: nós ficamos velhos a cada ano, mas o seu aluno continua com 18. Seu aluno entrante vai ter sempre ali a mesma etapa. Então, às vezes, há uma dificuldade de absorção de tecnologia e entendimento das mudanças culturais, comportamentais que é preciso. Além disso, o ensino superior, principalmente no Brasil, ele sofre com a questão relacionada a políticas públicas. Isso impacta no número de ingressantes, FIES e tudo mais. E o jovem entrante hoje, por exemplo, no ensino superior, 80% a 90% exclui aí o curso de medicina, são alunos oriundos de escola pública. E ele não tem mais de 18 anos. Geralmente você tem um entrante, às vezes, no ensino superior com 22, 23 anos. Mudou muito de um tempo para cá e pulverizou. Hoje você tem muito mais universidades. Se a gente olhasse, por exemplo, há 15 anos atrás, você tinha 3, 4 opções. Hoje, só em Belo Horizonte, você tem 80 opções para escolher, o que tornou um processo muito mais competitivo e aguerrido. Assim, as instituições precisam brigar por aluno. Então, você pega boas instituições e fundações de Belo Horizonte, elas precisaram se modernizar do ponto de vista comercial, porque agora ela precisa brigar por aluno, porque antigamente simplesmente o aluno vinha até ela. E elas têm muita dificuldade em serem rápidas e ágeis no contato. Então, um cliente meu, ele entra em contato com o aluno em 4 segundos. Mas eu tenho instituições, por exemplo, que ela demora até 3 semanas para retornar, por exemplo, uma solicitação de inscrição ou de matrícula. O que a gente propõe para as instituições é trazer essa modernidade, mas respeitando a tradição dela, respeitando ali toda a vocação educacional, todo o contexto e simbolismo que ela carrega, mas deixando ela mais competitiva, principalmente frente aos grandes grupos, que são a Educ, Zafia, Ser Educacional, o Ânima, que são grupos listados na Bolsa, são bastante agressivos. E se essas instituições tradicionais não se adaptam nisso, elas acabam ficando para trás e muitas chegam até a falir. E as instituições têm se mostrado abertas para essa mudança? Porque, como você muito bem disse, é doloroso, né? É doloroso. Aqui em Belo Horizonte a gente tem alguns cases interessantes. Por exemplo, a FUMEC, uma instituição, ela conseguiu. Ela realmente vinha em um processo, nós entramos, fizemos ali um turnaround bastante relevante e hoje ela é uma instituição bastante conectada com isso, vem se modernizando e voltou a uma rampa de crescimento. Existe uma quebra de cultura interna grande, depende muito do reitor, do conselho administrativo da instituição. Não é fácil esse entendimento, porém a realidade é cruel. Se também não muda, você vê os seus números baixando, menos alunos, e fora a dificuldade de convencer hoje um menino de 18, 20 anos da necessidade de se ter um ensino superior. Eu, por exemplo, sou publicitário, você é jornalista. Você fala, cara, por que eu faria uma universidade? Então você tem que estar carregado de argumentos ali para que você consiga convencê-lo
a investir em uma formação superior. E de certa forma eu acredito também que a partir do momento que a gente vê essas instituições evoluindo, trazendo a tecnologia para dentro ali desse espaço, não só do espaço da sala de aula, que aí é uma outra conversa, mas dentro da gestão, eu acho que a comunicação também fica melhor e mostra essa evolução, né? E aí eu queria também ouvir um pouquinho de você, de que forma essa transformação digital dentro do ambiente escolar, do ambiente educacional, melhora também essa comunicação com o aluno, né? Você falou muito bem sobre essa rapidez, uma resposta em 4 segundos, enquanto outras instituições esse prazo é protocolar, demorado. Isso é uma forma também de manter o aluno ali dentro? Sim, essa questão da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem não é muito o que a Young faz, mas é um desafio muito grande por parte das instituições, porque como é que você lida hoje, por exemplo, há 10 anos atrás eu entrei numa instituição de ensino onde o professor pedia para o aluno botar o celular numa caixinha para dar aula, entendeu? Hoje o celular ele é uma ferramenta de extensão da sala de aula. O próprio EAD e até mesmo o uso de tecnologias emergentes durante o processo de ensino e aprendizagem, ele já tem sido exigido até mesmo pelo MEC, que tem tentado, obviamente, regulamentar, discutir isso. E no ponto de vista da retenção, de como reter o aluno, ele está acostumado, ele vem de uma geração muito diferente, então ele está acostumado a não comprar um CD para escutar uma faixa, ele escuta a música dele, o que ele quiser, em tempo real, ele assiste, ele não tem um canal de TV determinando o que ele vai assistir, como era na minha época, por exemplo, ele assiste o que ele quiser on demand, e ele espera um pouco disso da universidade dele. Ele espera que a instituição o atenda e o solucione no tempo dele, e muitas instituições trabalham no tempo dela. E aí que existe uma quebra, e quando ela não consegue se adaptar nessa velocidade de conexão com o aluno, ela acaba perdendo para outras instituições. Ele é muito menos fiel do que era antigamente. Tem alunos hoje que eles formam passando por 4 instituições durante o curso. Então esse é um drama real das instituições, que é a evasão, que também está diretamente relacionado ao poder aquisitivo ali daquela praça, da população. A inadimplência é algo hoje bastante preocupante no setor do ensino superior privado, principalmente que a maioria é oriundo, como eu te disse, de escola pública. Ele acaba incluindo um orçamento que ele não tinha, ele estudava de graça numa escola, e agora ele passou a ter que arcar ali com a educação dele, e tudo isso a instituição sofre bastante. Então, quando você vai trazendo essas tecnologias, você vai melhorando substancialmente a forma como você retém esse aluno dentro de casa. Para quem está acompanhando a nossa conversa e está pensando, às vezes eu consigo trazer tecnologia nesse ponto, às vezes talvez nesse, quais são os gaps, quais são os espaços que a gente tem hoje que podem ser preenchidos pela tecnologia no âmbito educacional e que tem gerado resultado positivo? O primeiro é contato imediato com o aluno para captação. Então, se você gerou o lead, a gente consegue, por exemplo, entregar para a instituição que 100% do aluno é atendido em 4 segundos. Isso é maravilhoso. Para você ter uma ideia, tem instituições de ensino que gastam uma fortuna para gerar lead e só conversam com 35% do lead que ela mesma gerou. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é atendimento à base ao aluno que já está lá. Então, por exemplo, um processo de pedido de segunda via de boleto, diploma, reunião com o coordenador, que antes era um protocolo, que iria demorar ali 1, 2, 3 semanas, hoje você resolve em 7, 10 segundos. E isso tudo facilita a vida do aluno, e mais do que facilitar a vida do aluno, desonera a instituição do ponto de vista de comprometimento com folha administrativa, que ela deveria ter uma pessoa para cuidar dessa rotina. Ela pode ou liberar essa pessoa para outra função, ou enxugar esse custo, e deixa ela mais focada no que ela sabe fazer, que é dar aula. O processo de ensino-aprendizagem é o core business da instituição, é o que ela sabe fazer. O que a gente tenta, na medida do possível, foca no que você sabe, deixa que a gente te ajuda a cuidar do restante, e geralmente tem sido um bom resultado, uma boa parceria entre a gente e as universidades. Legal demais. Vamos falar sobre esporte, futebol? Vamos. Porque, assim, me parece uma tentativa um tanto quanto ousada o que vocês fizeram. Um pouco. Mas que teve aí resultados muito positivos, não vou dizer uma migração, mas um espaço que a tecnologia preencheu dentro dos clubes de futebol. E o primeiro clube que contou com essa ferramenta que vocês desenvolveram, que está auxiliando aí no atendimento e também nos negócios desses clubes, foi justamente aqui em Minas Gerais, com o Cruzeiro, Sim. né? Então, antes da gente
falar sobre os impactos desse processo que vocês criaram, eu queria que você explicasse para quem está acompanhando o que foi que vocês fizeram no Cruzeiro que foi tão revolucionário, vou dizer assim. Bom, como diz, nós éramos 100% focados em educação. O Cruzeiro, o Ronaldo comprou o Cruzeiro e nós tínhamos ali uma pessoa em comum que fez uma aproximação e aí o time do Ronaldo, o pessoal da Octagon, que era uma agência que o Ronaldo tinha, cara, vamos tentar aqui mudar aqui a relação de atendimento com o torcedor, com todos os desafios que o futebol exige. Deu muito certo, o Cruzeiro demorava lá 60 dias nessa época, pré-Ronaldo, 80 dias para um retorno. A gente entrou e zerou de cara ali a fila de atendimento. E depois, junto do Cruzeiro, numa relação bastante construída em conjunto com o clube, a gente foi evoluindo em tecnologia, construindo tecnologia de acordo com a demanda do Cruzeiro. Até que, aos poucos, outros clubes, vendo o case do Cruzeiro, passaram a procurar a gente. Então, foi mais ou menos assim que se construiu. Eu sou bastante cruzeirense, eu tinha um sócio atleticano, então tinha ali no começo, assim, pô, será que vai dar certo, vai desfocar a gente? Mas acabou que hoje é um negócio relevante, representa 30% do nosso faturamento. Tem crescido cada vez mais, a gente tem olhado também o mercado latino-americano, conversado com clubes no México, no Uruguai, no Equador, então foi uma aposta ousada, mas deu certo. Que bom, né? É bom a gente trazer esses cases de sucesso. Hoje vocês já expandiram para outros clubes, né, também, e com esse foco justamente no atendimento ao cliente, né? Sim, no começo dessa operação, o nosso atendimento ele era feito com humanos mesmo. Qual que era a visão? Eu pegava torcedores do clube e colocava-os para atender. Então, no atendimento do Cruzeiro, só torcedor cruzeirense. No atendimento do Bahia, só torcedor do Bahia. Era essa a visão. Logo depois, ali em meados de 22, a gente vislumbrou a possibilidade no futuro entrar com o IA. E hoje o atendimento é 100% feito com o IA. Então, tirando o Cruzeiro, que eu ainda tenho um contrato que tem humanos, de resto, o Vasco, o Sport, o Vitória, todo apenas 100% atendido com inteligência artificial. Eu não carrego nenhum humano no processo. Então tem sido um desafio. Eu acho que a Yang é o único agente assim, de IA que funciona em clubes de futebol hoje no Brasil. E a gente nasceu muito na frente. Pra você ter uma ideia, no grupo de estudo do ChatGPT, a gente, antes do ChatGPT lançar, um ano antes, a gente já estava no grupo de estudos. Então, nós conseguimos sair muito na frente e para clube de futebol isso tem funcionado muito bem. Vou dar um exemplo do Vasco. O Vasco, 100% do torcedor do Vasco é atendido em 4 segundos. Não existe fila de atendimento mais no Vasco da Gama. É bastante relevante. Quando nós entramos, tinha 26 mil atendimentos pendentes. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E aí eu queria trazer um dado para a nossa conversa, que foi uma pesquisa justamente que vocês fizeram, mostrando que 85% dos chamados são resolvidos sem a participação de um humano, como você muito bem colocou. E aí, durante uma pesquisa interna feita junto com as pessoas que utilizam dessa ferramenta, vocês descobriram que 91% das pessoas não percebem que estão sendo atendidas pela inteligência artificial justamente por conta dessa forma dinâmica que ela apresenta. E aí a minha pergunta, Henrique, é justamente nesse ponto das pessoas não perceberem que estão sendo atendidas por uma inteligência artificial. Isso passa por onde? É pelo treinamento da IA? É pelo desenvolvimento de uma persona que seja forte, de uma marca que seja forte? Por onde que isso passou? O principal aí é o UX conversacional. O segredo é, como a gente tinha oriundamente um call center, nós tínhamos no futebol, por exemplo, e na educação, centenas e centenas e centenas de arquivos de áudio de conversação humana. Você joga isso para dentro da IA, extrai ali os pontos fortes e negativos e consegue treiná-la de modo que realmente, se você usar uma dessas nossas tecnologias, você não consegue entender que é uma IA por trás, porque ela consegue se comportar de forma muito humana, inclusive respeitando regionalidades e questões muito específicas de cada clube ou de cada instituição. Geralmente a pessoa só sabe ou desconfia que é uma IA porque, por exemplo, o Curitiba tem o Pedro, que era a IA do Pedro, Curitiba Futebol Clube. Às 3 da manhã você acessa
o canal e o cara tá em 4 segundos feliz te atendendo. Aí você fala, isso não pode ser um humano extremamente engajado às 3:30 da manhã resolvendo meu problema de segunda via de boleto, entendeu? Mas de resto, funciona muito bem. E eu acho que a gente está, inclusive, num processo muito ainda embrionário do uso de IA no Brasil. Mas eu, por exemplo, enxergo o segmento de call center como tipo a locadora de 1999. Eu acho que ele está nos últimos dias, respira por aparelhos, porque realmente não haverá mais necessidade. O que ficará são poucas pessoas que serão, por exemplo, especialistas do clube, que com uma visão muito mais de CX, um profissional muito mais preparado, muito mais bem remunerado. Mas aquela multidão de pessoas, de call center e tudo mais, não vejo isso fazendo sentido mais no curto espaço de tempo. Eu sou uma grande entusiasta de que tecnologia cabe em todos os lugares, e com o Conecta News a gente tem trazido essa proposta de tecnologia em vários lugares, né? No esporte é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto, e me chamou a atenção justamente por ser um espaço que às vezes as pessoas acham que não cabe tecnologia, e a gente vê que é possível fazer, que melhora a qualidade do torcedor, a qualidade da experiência do torcedor junto com o clube, e de uma maneira muito positiva. E aí a minha pergunta, Henrique, ela passa justamente por esse ponto. É a pessoa que está gerindo ali o clube, gerindo uma instituição de ensino, de ter uma visão para além também, e também compreender, como você muito bem disse, que pode ser até uma economia de gestão de pessoas também, né? A partir do momento que a tecnologia é bem usada. Sim, isso, pra você ter uma ideia, a tecnologia ela é a mesma para todos os clubes e você tem resultados diferentes para cada um deles. Vamos manter aqui no futebol. Isso está completamente ligado à capacidade com que o clube tem ali no ambiente de gestão dele, o uso da tecnologia e a autonomia que ela dá para ela. No final das contas, é uma tecnologia de atendimento. Uhum. Então, assim, no futebol existe o fator campo, que influencia muito. Então, se o time vai bem, você tem um torcedor mais satisfeito no telefone ali, no WhatsApp. Se o time vai mal, ele entra em contato para cobrar, para xingar, etc, etc. Então, tem muita emoção. E os processos internos do clube refletem também a qualidade do atendimento. Porque existe uma alçada de atendimento onde a IA vai trabalhar. Então, por exemplo, você quer uma segunda via de boleto. Vou dar um exemplo aqui. Mas se o clube não deu essa autonomia, a IA não vai conseguir satisfazer o cliente. Às vezes o cliente ele fica até revoltado com a empresa de atendimento. Eu liguei lá, essa empresa não resolve nada. Mas na verdade a alçada ela é do clube. Depende como a gestão do clube entende essa tecnologia e o quanto de autonomia ela quer dar. Então eu tenho outros clubes, por exemplo, que eu tenho negociado, clubes que ainda não são SAF, clubes que são associação, que tem muita dificuldade, por exemplo, nessa substituição de mão de obra humana. Porque aquilo ali é importante do ponto de vista político, eu tenho que ter essas pessoas, parte delas votam. Então a gente ainda enfrenta esse tipo de situação. Mas, aos poucos, a própria pressão, assim, até mesmo da opinião pública, por um atendimento melhor, com mais velocidade, versus a tecnologia que já está cada vez mais assentada, acaba pressionando não só o clube, mas outras indústrias por mudança, ou pelo menos para tentar caminhar por essa mudança. Legal demais. Eu queria puxar um pouquinho o assunto do fato da Somos Young ter nascido aqui em Belo Horizonte. E aí eu te pergunto, como que é empreender com tecnologia aqui em Minas Gerais? Você acha que tem alguma particularidade do ecossistema mineiro que traz aí algumas características próprias? Eu sei que já está percorrendo aí o Brasil todo. O que tem em Minas que faz com que esse terreno seja fértil ou não? Olha, a gente desde cedo teve que sair de Minas para fechar grandes contratos. Então, exceto no Cruzeiro, que foi o primeiro assim, no futebol, mas na educação a gente teve ali bons clientes aqui em Minas desde sempre. A Unifenas, por exemplo, uma grande instituição de medicina, foi um dos primeiros clientes. Mas os demais clientes aqui, eu precisei buscar clientes em São Paulo, clientes em Curitiba, clientes em Porto Alegre, para que eu conseguisse negociar aqui no mesmo preço que eu negocio lá. Então a gente teve alguma dificuldade de reconhecimento, mas depois que a Young atingiu o território nacional, começou a fazer coisas, tentando olhar o México, o Uruguai, aí eu percebi que facilitou um pouco aqui com os meus colegas mineiros, assim, as instituições abriram um pouco mais a oportunidade para a gente. No próprio futebol, por exemplo, nós estamos no Cruzeiro, não estamos no América, não estamos no Atlético.
Entendeu? E não é porque você é cruzeirense. Não tenho sócio atleticano, não tenho sócio... Tenho um sócio atleticano, que até tem uma ótima relação com o Atlético, mas nós não estamos no Atlético, por exemplo, no GNV, no Galo na Veia. Não estamos no América. Mas, por exemplo, eu estou no Bahia, no Vitória. Eu estou no Vasco, estou caminhando para o Flamengo. Então, eu percebo que aqui ainda é um pouco mais devagar, assim, é a minha percepção. E eu que estou na ponta comercial, eu consigo ver isso. A velocidade de fechamento em outros estados é mais rápido do que aqui. Mas é bom ter essa percepção e acho que, de certa forma, ter a Somos Young como referência aqui em Belo Horizonte pode trazer esse incentivo e essa perspectiva que é um tanto quanto inspiradora para outras pessoas que estão querendo empreender, começando nesse mundo tecnológico. Isso eu sinto, assim, esse reconhecimento por parte do empresariado. Assim, quando eu converso com alguém, ou um cara que está empreendendo, ou um cara que já está muito mais à frente, há uma certa... Pô, que legal. Mas quando a gente vai trabalhar mesmo na parte comercial, aí eu não sinto um pouco de distanciamento. É. Pensando no futuro, como que você enxerga aí a expansão de inteligência artificial, ocupando todas essas funções que a gente mencionou e tantas outras? É um caminho sem volta? Tem. Eu acho que o impacto da IA hoje é o mesmo da internet no final dos anos 2000. Eu acho que tem muita euforia, eu acho que muita coisa, assim como foi a bolha.com, muita coisa não vai ficar. A própria... Essa IA, por exemplo, uma IA de atendimento, que eu até vendo, eu acho que é commodity, vai ser igual o WordPress tem para blog. Nos anos 2000 tinha um monte de empresa falando que ia criar empresa para vender serviço de blog. Eu acho que isso vai ser ofertado abertamente, sem nenhum custo. Você mesmo pode construir para a Rádio 98, para Claro, uma IA autônoma. A diferença é a aplicação de serviços sobre ela. Então eu, por exemplo, eu não vendo uma tecnologia. Se você quiser comprar uma tecnologia avulsa da IA, não tem. Eu vendo o serviço de relacionamento com o cliente, que eu uso a IA como ferramenta. Mas eu acho que é um caminho completamente sem volta, inclusive para a galera que tá começando. Eu dou palestra às vezes e tal. Eu falo, gente, estudem, foquem em IA, porque qualquer grande negócio no futuro terá IA como base. Pode não ser o negócio principal, mas a IA estará lá em alguma etapa desse negócio. E você acabou adiantando um pouco da pergunta que eu ia te fazer, Henrique. O que você diria para alguém que está começando nesse ramo, que quer criar alguma coisa usando essas novas tecnologias, está vendo aí espaço no mercado, porque eu acho que é um mercado que está crescendo muito e que atrai o empreendedorismo. O que você diria? Especificamente sobre IA, eu acho que você não vai competir com a OpenAI, com a Amazon, com o Google. É até injusto pensar nisso, né? Do ponto de vista de construção de linguagem nativa e da tecnologia por si só. Mas a aplicação em serviço, então, por exemplo, eu pensei aqui como que uma IA pode fazer, como por exemplo, que o podcast seja mais dinâmico, que um podcast escale mais, que eu consiga ter mais alcance. Aonde você conseguir aplicar serviço à tecnologia existente, eu acho que nos próximos 2 anos tem muita possibilidade de empreender, e principalmente se você atacar 2 pontos cruciais ali para a venda. Ou redução de custo, ou aumento de receita. Se você juntar os dois, que é o que a Young tenta fazer, olha, eu vou entrar, você vai sair de um call center de 100 pessoas para 10 pessoas e ainda vai atender 24 horas por dia. Vai vender mais, com mais velocidade, com mais qualidade, com mais eficiência. Geralmente é no-brainer, assim, a pessoa fala, não, realmente faz todo sentido. E eu acho que tem um campo ultra aberto para empreender com IA como base. Perfeitamente. Henrique, obrigada por ter topado conversar com a gente aqui na Conecta News. Acho que a gente teve um papo bem esclarecedor e acho que abriu a mente de muita gente. Tá bom, eu que agradeço, fico aí à disposição. Tomara que você me chame, dá 1 ano pra gente ver lá, como estar aí após 1 ano. Vamos fazer esse balanço. Acho que a gente vai se surpreender, porque eu sinto que cada dia que passa, cada segundo que passa, tá aprendendo mais. Exatamente, então... fica aí. Daqui 1 ano a gente volta e faz um recap aí do que foi. Obrigada, Henrique. Valeu, querida. Obrigado a você. Hoje, no episódio do Conecta News, eu conversei com Henrique Borges, vice-presidente executivo de vendas, marketing e novos negócios da Somos Young.